Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido e nos concedido viver, Te adorando, louvando ao Senhor e para sermos acrescentados em tudo aquilo que o Senhor deseja também para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem por alvo para nós. Como nós acabamos de cantar, Senhor, faça em nós o Teu querer e que todos nós estejamos prontos para isso nessa noite. E usa a minha vida aqui, Senhor Deus, no ser instrumento com a Tua palavra, no proferir, que o Teu Espírito Santo, Ele haja por meio da minha vida e individualmente Ele também ministre cada coração conforme aquilo que o Senhor deseja e reserva para cada um. É assim que nós oramos e nós o fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses 3 últimos domingos do mês de julho, nós separamos para olhar pontualmente uma minissérie voltada para um livro bíblico do Antigo Testamento, livro do profeta Abacuque, que resume ali 3 capítulos de uma mensagem, de algo que Deus fez chegar até nós por meio desse servo dele, por meio do registro que está ali no Antigo Testamento. Nós começamos essa minissérie no domingo passado, quando nós olhamos o primeiro capítulo de Abacuque, nos seus 11 primeiros versículos, no qual nós observamos o profeta experimentando um diálogo para com Deus, geralmente muito fora daquilo que costumava ser a forma do profeta servir, experimentar o ministério profético. Abacuque, ele abre um diálogo com Deus, e é por meio desse diálogo que essa mensagem, esse registro ficou para nós até os nossos dias e para a nossa edificação. Apenas recapitulando pontualmente o que fez contexto para a semana passada e também fará para esses 2 domingos que seguem, o livro de Abacuque, ele fala naturalmente do momento de Abacuque e daquilo que Deus trouxe ao seu povo, para o seu povo por meio do profeta. E o profeta, ele vem falar sobre um tempo, sobre um povo, o reino de Judá, que estava tremendamente decadente, moral e espiritualmente. E a gente precisa se lembrar disso, nos dando conta que isso se trata da perspectiva de Deus. Porque, afinal de contas, qualquer um que habitasse a Judá daquele tempo, poderia muitas vezes circular naqueles dias e achar que a coisa não estava tão ruim assim. Mas o profeta, ele representa justamente o olhar dos justos, o olhar daqueles que estão buscando viver em piedade, segundo o que eles entendem e recebem de Deus. Eles enxergavam aquela situação, e é por isso que Abacuque, ele questiona, e é por isso que Deus tinha um olhar de total reprovação àquele tempo, aquilo como as pessoas estavam vivendo. Para elas, de alguma forma, havia algum conforto, alguma sensação de que tudo estava bem, mas na verdade não estava. E lá no primeiro domingo passado, a pergunta que a gente viu em resumo de Abacuque fazendo para Deus é: até quando, Senhor, essas coisas irão acontecer? Pessoas que estão aqui, que foram chamadas para viver um propósito, um plano, um projeto do Senhor, um projeto de uma nação consagrada, dedicada ao Senhor, estão vivendo totalmente a revelia disso, e não estão mais representando o reino, não estão representando o Senhor na terra. Essa indagação: até quando tudo isso continuará assim? E foi isso que a gente viu naquele primeiro domingo passado. Hoje nós vamos olhar a segunda pergunta que o livro traz. O livro, ele traz 2 perguntas, basicamente, e hoje nós vamos olhar a segunda. Mas algo que eu quero destacar aqui com você é que o profeta, em nenhum momento, ele intencionou ir até Deus com 2 perguntas. Não foi esse o caso. Na verdade, ele foi levando uma pergunta. Mas você já viu esse tipo de situação de quando você faz uma pergunta e a resposta que vem daquela pergunta que foi feita gera uma nova pergunta, gera uma outra continuidade de conversa, por assim dizer? É esse o caso. A segunda pergunta da qual nós vamos ver hoje é uma continuidade do diálogo de Abacuque com Deus. Diante do que ele perguntou e Deus o respondeu, e nós vimos na semana passada, Abacuque, ele vai estender essa conversa com Deus. E se eu tivesse que chamar essa mensagem desse tempo, dessa noite, de alguma forma, eu chamaria assim: como assim, Senhor?
que é o tipo de pergunta que nós geralmente fazemos quando fazemos alguma pergunta, recebemos uma resposta, mas de alguma forma aquela resposta não se dá exatamente da forma como nós esperaríamos receber. Então convido você que abra a sua Bíblia ou celular comigo no livro do profeta Abacuque. Nós leremos então no capítulo 1, a partir do versículo 12. Próximo ao final da Bíblia, do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 1. Lerei aqui a partir do versículo 12, na Nova Versão Transformadora, que aqui o título diz, na NVT, a segunda queixa de Abacuque. Lembrando que aqui, a partir da onde a gente lê, é a continuidade do diálogo de Abacuque para com Deus. E é aqui que Abacuque vai retomar a sua fala, o seu papel de fala para com Deus, depois de ouvir a resposta do Senhor, que se encerra no versículo 11, resposta de Deus para a primeira pergunta, que diz assim, segunda queixa de Abacuque: ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Por que ele diz isso? Porque afinal de contas, a resposta que Deus deu lá na primeira, que a gente viu na semana passada, na primeira pergunta, Abacuque falou, o povo está muito errado. E aí Deus respondeu, mas eu estou trazendo disciplina e juízo para esse povo que está andando errado. É por isso que ele fala, certamente tu não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Quem são esses traiçoeiros? São os babilônios, que estavam para vir, segundo aquilo que Deus preanunciou a ele, nós vimos na semana passada. Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? O que ele está querendo dizer aqui? Os perversos aqui são os babilônios, e aí Abacuque começa a questionar assim, em dizer, olha, existem infiéis aqui em Judá, só que os babilônios são muito piores do que os infiéis que estão aqui no reino de Judá. Então Abacuque vai falar assim para Deus, como assim? Vai vir gente pior do que os que precisam ser disciplinados para disciplinar a eles? É por isso que ele prossegue, ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Olha, somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes, e queimarão incenso diante delas, dizendo, essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Olha, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele, o Senhor, diz. Que resposta dará a minha queixa, a essa segunda queixa? A partir do versículo 2, então capítulo 2, Deus vai responder para Abacuque. Então o Senhor disse a Abacuque, escreva a minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e, como a morte, nunca se saciam. Em sua cobiça juntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo, que aflição espera vocês, ladrões. Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo?
De repente seus credores tomarão providências, eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio da opressão. Acreditam que a riqueza comprará a segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas, com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinza a riqueza das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubam as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram o homicídio dos campos e encheram as cidades de violência. Mas de que vale o ídolo esculpido por mãos humanas ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar? Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Irmãos, o que nós vemos aqui é que Abacuque ele faz uma nova pergunta então para Deus e Deus vem com uma longa resposta. Deus ele responde de uma maneira sucinta, objetiva aqui no versículo 4, o famoso versículo 4 que nós vemos aqui, mas depois Deus vai detalhar o que ele quer dizer, do que ele fará a um povo ímpio, arrogante e distante dele, como os babilônios eram. E por isso essa resposta ela traz tantos detalhes aqui. Vamos ver alguns aspectos interessantes para a gente aqui, de tudo isso que nós lemos aqui. Nós vemos que o diálogo, então, ele continua aí. Abacuque, então, a partir do momento que nós passamos a ler, aí no versículo 12, ele vai exaltar e reconhecer Deus no primeiro momento. Então ele diz, ó Eterno, você sabe bem o que está fazendo. É nessas palavras que ele diz aqui no 12 mais ou menos, em que ele aceita, reconhece a Deus e se submete a Deus. Mas no 13 ele vai propor um confronto. Depois de aceitar quem é Deus e se submeter quem é Deus por meio das palavras dele, ele vai estabelecer um confronto sobre quem Deus é e o que Deus está fazendo. Isso é muito claro aqui. Porque quem Deus é o que ele disse aqui, Deus é puro e não suporta ver o mal e a opressão. Mas o que Deus está fazendo e que é alvo da colocação de Abacuque aqui? Deus, ele diz, o texto diz para a gente, o que Deus está fazendo, Abacuque está colocando, permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os mais justos do que eles? Na semana passada, depois que Abacuque perguntou, Deus falou, está vindo os babilônios. Mas aí Abacuque olha e fala assim, Senhor, mas os babilônios, eles são terríveis, eles são sanguinários, eles são abomináveis. Como pode assim o Senhor, que é um Deus puro, que não suporta ver o mal e a opressão, permanecer indiferente diante desses aí?
ficar calado enquanto eles vêm e engolem outros que são muito melhores do que eles. Eles podem não estar tão corretos assim, mas eles são muito melhores. E aí, conforme a gente leu no versículo 1 do capítulo 2, depois de colocar essas coisas, Abacuque diz: mas eu aguardarei o Senhor. Assim como eu já tive uma resposta, vamos ver se Deus me responde novamente e que resposta Deus traz. Então a gente vê em Abacuque aqui uma mudança de posição e atitude. No primeiro momento nós vemos ele lá no domingo passado, na outra mensagem, ele crítico do povo dele que estava muito errante. Mas agora, na medida em que ele vê quem que está vindo para disciplinar o povo dele, Abacuque ele começa então a advogar o povo dele, a dizer assim: são eles que vão disciplinar o nosso povo. E agora Abacuque até começa a chamar de alguma certa forma o povo dele que estava errado de justos, né? Quando ele propõe essa ideia do povo dele que estava muito melhor do que os babilônios. E isso tudo certamente estava assustando muito Abacuque na medida em que ele observa tudo isso daquilo que Deus respondeu para ele. Mas aí Deus vem e responde, e a resposta de Deus ela é muito interessante. Deus ele vem e diz assim no primeiro momento, versículo 2: olha Abacuque, presta atenção e registre isso, porque precisa ficar muito bem registrado para que qualquer um possa ler depressa, com clareza. Qualquer um precisa ter isso disponível, ter isso em fácil acesso. Isso precisa ser de fácil lembrança para a memória de todos, precisa haver transparência nessa mensagem. E aí ele faz uma descrição do que vai acontecer no futuro, no versículo 3. Ele diz: eu falo do futuro, e tudo o que será dito aqui se cumprirá, porque é esse Deus eterno que você reconheceu que está falando aqui. Pode até parecer demorado, mas paciência, Abacuque, porque vai acontecer e não atrasará. Quando Deus diz que vai acontecer e não vai se atrasar, Ele está querendo dizer assim que no devido tempo, no momento certo, vai acontecer, porque da perspectiva humana pode até parecer que demore, porque tudo isso tem a ver com a ação de Deus. Às vezes aquilo que leva o tempo, a dimensão de Deus para o homem que é finito, que é limitado, parece ser uma eternidade, mas não atrasará, ou seja, acontecerá no tempo certo. E a resposta de Deus aqui, a gente poderia separar ela aqui em 3 lances que eu destaco aqui. Um primeiro, no versículo 4, que é um belo resumo que a gente vê. Deus diz assim para Abacuque: olha Abacuque, os arrogantes, os perversos, eles confiam em si mesmo, mas o justo, ele viverá pela sua confiança em Deus. Ele estabelece 2 caminhos distintos aqui. O justo viverá pela sua fidelidade a Deus, ou seja, ele é fiel a Deus porque ele confia em Deus. Essa é uma resposta muito ampla, que vale para tudo e para todos, e que norteia também o prosseguimento dessa abordagem aqui do que o texto de Abacuque fala. O segundo lance vai nos propor que o quê? Deus, ele é soberano. Os versículos 13 e 14 mostram muito tudo isso aí. É sobre tudo e todos, é Ele, Deus, quem consente todas as coisas, que permite todas as coisas, e que faz e que cumpre os seus desígnios. É Ele quem permite tudo o que acontece, assim como Ele permite acontecer, Ele dá tempo ao tempo, Ele dá chances, dá oportunidades, mesmo enquanto a arrogância dos ímpios acontece em meio aos ímpios. Mas independentemente disso tudo, no devido momento Ele intervém e cumpre os seus desígnios. No tempo certo, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. No tempo certo, a terra perceberá que esse Deus, Ele deu chance, Ele deu oportunidade, mas cada um será responsabilizado pelo que houver de ter feito, seja do povo de Judá, seja dos babilônios. É essa mensagem que a gente vai ver aqui. Tudo isso segundo o seu tempo, segundo o calendário e a agenda de Deus. E finalizando, um terceiro e último lance que a gente pode ver desse pacote da resposta de Deus, a gente vai ver Deus tratando com até um certo tom de humor sobre essa questão dos ídolos feitos por mãos de homens. Ídolos que são eleitos pelas mãos dos homens. Ou seja, um Deus, o conceito de um Deus que é produzido pela mão humana, pela mão de um homem.
não é? É isso que ele está querendo dizer. Isso é interessante o que Deus traz aqui, porque é mais ou menos assim: se o homem produz um Deus, quem é o homem então, afinal? Isso é mais um traço que demonstra a arrogância de alguém que se coloca no estado de superioridade para definir quem será o seu Deus, quem será o Deus feito pelas próprias mãos dele. É o homem que muitas vezes, então, se distanciando de Deus, ele se coloca na situação de ser um Deus, ou faz um Deus com as suas próprias mãos, numa demonstração clara de arrogância e de rebeldia para com Deus. Mas no versículo 20 ele vai finalizar aqui dizendo: mas Deus, o Deus eterno, Ele está no seu santo templo, e diante dele fica em silêncio toda a terra, porque Ele prevalecerá. Ele é o autor de toda essa história que está em andamento. Essa é aquela ideia básica do que a gente vai depreender aqui desse texto todo do que a gente leu, mas agora a gente vai começar a aplicar para nós aqui em alguns aspectos importantes para as nossas vidas aqui nessa noite, irmãos. Primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é a respeito de Abacuque, que para num dado momento e vai levar questionamentos a Deus. E é bem interessante a gente trazer isso para um olhar interno nosso aqui, porque isso tem muito a ver com a nossa realidade, com a nossa caminhada também. É sobre achar que Deus deve agir como nós achamos que Ele deve agir. É sobre achar que Deus deve agir como nós achamos o que é certo. É sobre achar que Deus deve agir conforme as nossas expectativas. Porque repare bem que essa atitude de questionar a Deus, ou de questionar os caminhos de Deus, tem a ver com a gente colocar Deus em questão, colocar Ele na parede, querer entender, querer compreender o que está acontecendo, mas esse é um caminho muito sutil e muito delicado que pode ficar muito sério. Em outras palavras, é como se a gente dissesse assim: todo aquele que às vezes se coloca na situação de levar algum questionamento a Deus, entra no grande perigo de entrar no campo de, sutilmente na sua atitude, propor que Ele sabe o que é certo. É como se nós soubéssemos o que é certo, o que deve ser, o que deve acontecer, e afinal de contas Deus tem que concordar comigo, porque se eu sei o que é certo, Deus, presta atenção no que é certo, porque você deve acompanhar a minha lógica, o que eu entendo que deva acontecer. É como se Deus tivesse que acatar a nossa compreensão, dar sequência àquilo que nós esperamos ou àquilo que nós acreditamos. É como se nós disséssemos para Deus assim: Pai, eu sei o caminho, vem comigo que você não tem erro, você vai acertar aqui naquilo que eu tenho a dizer, naquilo que eu espero e naquilo que você deve fazer. Porque é exatamente isso que existe por trás dessa atitude de questionar, e ela é delicada, porque ela nos coloca o quê? Essa atitude de chegar para Deus e colocar questões para Deus, a depender de como você coloca, vai estabelecer muitas vezes você o quê? Numa situação de superioridade a Deus. Porque é como se Deus devesse contas a você. É como se Deus tivesse que explicar das suas ações para você. É como você estivesse numa situação de pedir, não é, explicações para Deus. Isso se colocando muitas vezes acima de Deus, ou em outra condição, simplesmente na altura de Deus. E isso é muito sério, irmãos. A Bíblia fala sobre alguém que se quis colocar na mesma altura que Deus. E o fim disso foi o quê? O fim disso se deu na medida em que a Bíblia vai falar sobre Lúcifer, que quis ser igual a Deus, e tantas vezes essa atitude de questionar Deus, ela nos comporta, ela nos estabelece como se estivéssemos querendo ser conselheiros de Deus. Olha, Deus, vem por aqui, vai por ali. E essa é algo do qual, uma realidade da qual nós devemos nos atentar. Irmãos, nós devemos pensar sobre isso. Nós temos condições de sermos conselheiros de Deus? Nós temos mesmo condições de dizer: Deus, isso é certo, isso é errado, se eu não estou entendendo o que você está fazendo, porque você não está segundo a minha expectativa, ó Deus, você precisa mudar a sua atitude para você andar em bom caminho, em bom termo. É disso que tem a ver isso aqui. Nós temos que entender de fato quantas vezes nós já paramos nessa situação de
não entender algo e diante do impasse da não compreensão, muitas vezes querer questionar. Mas nós precisamos entender o quanto os nossos caminhos, eles são limitados, eles são finitos, a gente tem uma visão curta, temporal, limitada da realidade, mas ela não é em si mesma autossuficiente, nós precisamos entender isso. Você consegue pensar e se lembrar, meu irmão, quantas vezes você já teve uma convicção de algo muito concreto, uma certeza muito grande, e que tempos depois você viu que aquela tua certeza tão condensada, tão intensa, na verdade ela seria um caminho muito complicado se você tivesse seguido adiante? Não é? Quantas vezes isso acontece? Porque às vezes nós estamos trabalhando com aquilo que temos em mãos, e aquilo parece fazer lógica, parece fazer sentido, mas nós não temos toda a compreensão que Deus tem de todas as coisas. E isso é algo do qual nós precisamos sermos conscientes, porque muitas vezes nós não vamos entender, e não tem problema em correr para Deus. A gente viu isso na semana passada, que nós devemos correr para Deus. Abacuque correu para Deus quando ele não estava entendendo. Mas o que era algo muito legítimo naquela primeira pergunta de Abacuque, aqui Abacuque começa a transitar num caminho complicado quando ele vai para essa segunda pergunta, porque é aquele caminho que, para às vezes se perder em meio a ele, é muito possível, é muito perigoso. Mas ainda que tantas vezes a gente ande em caminhos complicados assim, se o orgulho não tomar o nosso coração, o nosso Deus nos responde, como Ele de fato fez para Abacuque. Por mais que Abacuque não tenha entendido e tenha ido questionar a Deus num tom tão corajoso, num tom tão delicado, a gente vai ver que Deus, Ele responde, por misericórdia, graça, Ele dá uma resposta, e em Abacuque a resposta disso, a continuidade disso foi boa. Porque a evolução do livro de Abacuque vai nos mostrar que Abacuque, ele abraçou e se quebrantou diante da resposta de Deus. Mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes pessoas vão questionar, vão querer entender algo, e em meio a esse processo elas se perdem, o orgulho toma os seus corações, e ao invés delas se quebrantarem diante de Deus, elas crescem e elas rompem, elas se distanciam de Deus, conforme nós vimos, inclusive, na semana passada. Um outro aspecto que eu quero chamar, e que tem muito a ver com esse segundo momento aqui, dessa segunda pergunta de Abacuque, irmãos, nós precisamos entender essa compreensão muito importante sobre a história de Deus. Não é sobre o homem, mas é a história de Deus, sobre o que Ele está fazendo. Nós precisamos ter essa consciência de sermos servos de Deus, e desse propósito que deve haver em nós de sermos puramente e simplesmente servos. E nós vemos que Deus, ele chega e fala para Abacuque assim: Abacuque, registre tudo o que eu tenho a dizer, para que se possa ler de forma fácil e clara sobre o que eu vou fazer. Porque tudo isso tem a ver com o futuro, com o momento, com o instante que vai vir depois, mas se cumprirá. Mas acontecerá, não se atrasará segundo o meu relógio, segundo o meu tempo. E qual é a história de Deus, então, que ele está propondo aqui para Abacuque, diante dessas perguntas que ele tem feito para Deus? A história de Deus é que haverá juízo para os que estão errantes no reino de Judá, conforme nós vimos na semana passada. E esse juízo sobre Judá será nos dias do próprio Abacuque, na própria geração, no próprio tempo de Abacuque, como nós vimos na semana passada. Mas aqui hoje nós vemos que haverá juízo para os babilônios também, porque eles estão vivendo os seus próprios caminhos distanciados de Deus. Mas o juízo sobre os babilônios não será tão depressa como será para os judeus errantes. Vai ser na hora certa, segundo os desígnios de Deus, mas na história de Deus, porque é Deus que está escrevendo essa história. E o que Deus fala para Abacuque escrever? Deus fala para Abacuque escrever para os que haveriam de vir e receber essa mensagem depois, para atestar, para comprovar, para se depararem com aquilo que Deus pré-anunciou e aconteceu. Mas tudo isso era um processo de tempo, mas Deus queria que sobre a história que Ele estava escrevendo, tudo isso ficasse registrado. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, para essa questão da história que não é humana, não é do homem, mas é de Deus.
Porque nós temos que entender isso de uma forma muito claramente para nos submeter a Deus na pequena parte que nos cabe das nossas vidas, do nosso pedaço de vida em meio à grande história de Deus, e contribuir com aquilo que Deus coloca nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa época. Isso, irmãos, acaba com a gente. Por quê? Porque nós vivemos numa época moderna em que o nosso coração humano, ele é muito promovido, ele é muito entusiasmado, ele é muito incentivado ao quê? A consciência orgulhosa, egocêntrica, de que Deus existe para fazer uma grande história na minha vida. Então a grande história do Leandro tem a ver com o Leandro, é Deus servindo, é Deus produzindo a grande história que o Leandro quer, e Deus é um viabilizador disso tudo. Quantas vezes é difícil para nós entendermos isso, porque nós queremos que a história ela seja sobre a gente mesmo, mas a história não é sobre nós, mas é sobre Deus. Nós não somos nada, nós não existimos em nós mesmos, e nós precisamos entender isso. Quem de nós assumiu uma decisão num dado espectro da sua vida em dizer assim: eu vou existir, eu vou ser vivo, eu vou ser uma pessoa? Alguém pôde tomar essa decisão por si só? Não. E alguém tem parte na decisão sobre até quando vai viver? Não. Quantas pessoas às vezes querem até dar cabo à vida e tentam e não conseguem, porque é um campo do qual não consentir ou não realizar pertence a Deus, porque Deus, a gente precisa ter essa noção de Deus que tem a história dele, e nós, servos de Deus, simplesmente participamos da história que Deus está escrevendo. E refletindo aqui, irmãos, para esse nosso tempo dessa noite, eu pude lembrar que o melhor exemplo disso tudo é o exemplo de Abraão. Porque qual é a vida de Abraão que está para ele, na sua época, no seu tempo? Deus vai até Abraão e faz uma promessa e diz a ele: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Então qual que é a grande história? A grande história é de Abraão, que vai se tornar numa grande nação? Não, errado, a grande história não é de Abraão, a grande história é de Deus, que fará em Abraão uma grande nação. Abraão, ele cruza a sua vida vivendo, assistindo, refletindo, projetando essa promessa. Ele haveria de ser uma grande nação, porque Deus prometeu a ele. Mas o que Abraão, dessa promessa, ele pôde testificar em ver? Abraão viu com seus próprios olhos a grande nação da qual Deus fez a partir dele? Não fez. Abraão, ele pôde ver simplesmente Isaac. Abraão, ele pôde ver simplesmente Rebeca, que haveria de ser ali a família que iria dar curso em aquela promessa se materializar e acontecer. Mas Abraão viu muito mais gente que isso? Não viu. Porque a história não era de Abraão, a história é de Deus por meio de Abraão. Abraão, ele foi uma peça, Abraão foi uma parte da história. Abraão, ele foi um momento da história de Deus, e do qual ele viveu de uma forma, na dependência de Deus, na trajetória de Deus. A gente precisa se lembrar que não é a história dele, do próprio Abraão, mas é a história de Deus. Não é a história de Abacuque, não é a história dos justos do tempo de Judá que estavam junto com Abacuque vendo o que estava de errado. Não é a história do Leandro. Não é a sua história, meu irmão, que Deus está escrevendo. Deus não está aqui para fazer um grande projeto de vida para você, para que Ele se prove um Deus grande para você. Mas no meio do processo em que eu e você participemos da história dEle, a gente participa da glória da história que Ele está construindo, e isso nos abençoa. Porque Abraão, ele, às vezes, de uma certa perspectiva, a gente pode olhar até e pensar assim, dentro dessa consciência moderna que permeia a cabeça das pessoas, mas que vantagem tem em servir a Deus, afinal de contas? A gente nem tem um projeto de vida executado, a gente nem tem Deus fazendo um grande projeto, uma grande história para a gente, não é verdade? Porque de uma certa forma a gente procura um Deus para produzir a nossa própria história e a sua devida glória, que aponta para nós. A consciência do homem moderno de hoje em dia é essa. Mas a partir da Bíblia nós vemos que Deus é esse Deus que está escrevendo uma história. Ele chama filhos dele para participar da história dele, e quando filhos vão viver a pequena parte dele na história, que é a história de Deus, ele é maravilhado, ele é tomado, porque ele participa de uma história que é muito maior, muito gigantesca, muito para além do que ele mesmo. E a alegria, a bênção, o prazer, a satisfação está exatamente nisso.
Porque se dá a viver algo que por si mesmo não se viveria. Pensa comigo qual que seria a medida de vida de Abraão sem Deus na história. Teria sido somente mais algum do seu tempo. Teria sido alguém do qual teria havido a grande nação, uma grande nação com promessa, uma grande história do povo da nação de Israel que redundou, que trouxe Jesus, que fez o grande propósito da obra da salvação. Não teria acontecido tudo isso se fosse pura e simplesmente Abraão sozinho. Mas não é a história de Abraão, é a história de Deus. E a gente deve pensar em que, e aí, a vida de Abraão, então ela foi uma vida xoxa, sem graça, apática, porque de alguma certa forma Deus fez uma promessa, mas Abraão não viu a promessa se materializar? Não. Abraão viu o agir de Deus na vida dele, nos dias dele, da forma poderosa, de uma forma graciosa. Ele viu milagres, ele viu coisas que ele jamais poderia fazer, que ele poderia produzir com as suas mãos, e ele teve satisfação. Ele foi chamado pai da fé, porque ele teve parte, vivendo em fé, num processo lindo, na sua medida, o que Deus escreveu por meio da vida dele, da história que era muito maior para além dele. E uma história que se cumpriu, uma geração que veio conforme Deus prometeu. Então nós devemos pensar que essa história é sobre isso. Deus está dizendo ali para Abacuque: olha, Abacuque, o que está acontecendo na história, o que está acontecendo a meio de tudo isso, eu sei do que está acontecendo, a minha história está sendo escrita e registra para os que hão de vir, porque depois eles vão testificar, depois eles vão experimentar, eles vão ver que eu disse, eu realizei, eu produzi aquilo que a minha história na sua coerência toda tinha por realizar. E nisso tudo eu serei glorificado, e em meio a isso tudo, aqueles que viverem em fidelidade, que caminharem comigo, participarão disso da melhor forma possível também. Próximo ponto que eu também destaco aqui tem a ver com a confiança em si mesmo versus a confiança em Deus. O versículo 4 destaca isso quando ele fala que a vida do justo é a vida que segue pela fidelidade. O que o texto vai nos deixar de uma forma bem clara é que existem dois caminhos, duas opções e uma escolha a ser feita entre essas duas opções. Ou você escolhe viver uma vida confiando em você mesmo, buscando viver o seu próprio plano, buscando viver a sua autonomia separada, à parte, dependente de Deus, que é a vida de todo mundo que não vai e não corre para Deus. Ou você vive o caminho da fidelidade, da confiança em Deus. Mas algo que nós precisamos lembrar é que cada caminho, ele vai trazer as suas consequências. O caminho da fidelidade a Deus se dá para viver e experimentar a bondade do Deus que é perfeito. E o caminho da fidelidade compromissada somente com você vai te levar para a arrogância, para correr atrás dos seus próprios resultados, no aqui e no depois da sua vida. Uma vida que depois ela perde o seu sentido em meio à trajetória. Para o tempo, isso vale para o tempo de Abacuque e para nós também. Vale para os nossos dias de pensar sobre qual tem sido o nosso exercício de vida em meio ao que nós assistimos acontecer no nosso envolto e à nossa frente, nos nossos contextos, como nós vimos na semana passada. Porque isso tudo gera uma certa frustração. Vamos pensar em Abacuque, nos justos do seu tempo, e pensar assim: mas dentro de Judá existem toda essa gama de infidelidade para com Deus, a qual nós temos visto. E fora do reino de Judá existem todos esses terríveis que vão trazer ainda juízo. Mas como que ficará o justo? Como que ficará aquele que se volta para Deus em meio a tudo isso? E o compromisso, a fala de Deus é que o justo, ele deverá viver uma vida que é pela sua fidelidade. Esse é um conceito muito lindo, muito forte aqui em Abacuque, que depois vai ser replicado no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento vai dizer pela fé, o justo viverá pela fé. Em outras 3 partes do Novo Testamento isso vai ser repetido. Mas o conceito é se fazer a opção de se abraçar em Deus, de se confiar em Deus, mesmo diante dos tempos difíceis, mesmo diante de tantos errantes ao nosso redor, se abraçar a Deus, mesmo diante das circunstâncias complicadas. Isso é algo que deve ser entendido da nossa parte. Outro aspecto aqui que eu ainda destaco é que essa compreensão do nosso Deus, que Ele é soberano e Ele consente, Ele permite e Ele age mediante as coisas que se acontecem no mundo e na terra. Os versículos 13 e 14 mostram muito bem isso. E a gente deve se lembrar, irmãos, em pensar que Deus, Ele não produz o mal.
não é? Isso é contra a natureza de Deus. O que os babilônios estavam fazendo, eles estavam fazendo por si só, por si mesmos. Eles estavam seguindo a arrogância dos seus corações. E o que Deus faria, o que Deus fez foi permitir que na loucura dos seus atos, eles fossem agentes da disciplina de Deus sobre Judá. Mas em meio a tudo isso, implica e envolve a permissão de Deus para isso. Como eu destaquei na semana passada, o povo andou em errância por cerca de mais de 300 anos, e Deus dando chances, Deus dando oportunidades, Deus levantando profetas, Deus levantando seus servos para dizer: tomem jeito, entrem na linha, assumem um caminho adequado, e o povo permanecendo no erro. Em meio a essa trajetória, muitos outros povos errantes, pecadores, terríveis do seu tempo também tentaram instar contra o reino de Judá, e Deus os fez serem segurados. Deus não permitiu que eles pudessem avançar sobre o povo de Deus, porque Deus estava concedendo chances, oportunidade para o seu povo. Mas aqui o que nós vemos é que Deus ele permite tudo isso acontecer visando a disciplina. Nós precisamos entender que sobre as coisas que acontecem, Deus ele permite, ele consente coisas. E quando ele permite e consente, há porquês. Muitas vezes são consequências de caminhos errados. Sim, muitas vezes são disciplinas de algo que aconteceu, algo que não se aproveitou da oportunidade de Deus, e Deus permite que a disciplina venha para produzir algo de bom em meio àquele que está sendo alvo da disciplina. Às vezes é assim, a questão do colher o que se plantou, mas nós também devemos pensar que em meio a circunstâncias difíceis, também há propósitos de Deus em curso. É por isso que nós não podemos julgar situações alheias, mas nós precisamos realmente sempre parar e tentar entender diante de Deus e na presença de Deus tudo o que está acontecendo, sempre que está acontecendo. Eu chamo destaque aqui para a vida de Jó. Jó é alguém que sofreu grandes tribulações no seu tempo, e não porque ele estava em pecado, não porque ele estava sofrendo a consequência de caminhos errados. Ele não estava. Mas ele simplesmente estava sendo experimentado e permitido pelo Senhor para tudo aquilo, para coisas maiores que Deus tinha para ele. A história de José também ela é fantástica, porque em meio a tantos infortúnios, a tantas infelicidades que ele atravessou, Deus também permitiu que tudo aquilo reservasse grande propósito para a vida dele e para a vida do povo dele, para a vida da família dele. Mas nós precisamos pensar sobre Deus que consente, Deus que faz, porque em tudo Ele é soberano e de uma forma ou outra Ele permite, Ele concede acontecer, porque Ele tem os seus propósitos na história que Ele está escrevendo, como nós vemos aqui. E cada episódio e lance de vida vai e deve nos fazer voltar a Ele, seja por meio de uma disciplina, um retorno de caminho, seja por meio de arcar com as consequências, mas depender de Deus para se levantar das circunstâncias difíceis que encaramos, seja vivendo os desígnios e os propósitos de Deus, mas sempre precisamos entender que existe um Deus na sua soberania consentindo, permitindo e agindo, e nós devemos em meio a essa soberania dele, gentilmente se render, se prostrar diante dele, como nós vimos aqui. E o último ponto que eu abro aqui, que eu cubro aqui, tem a ver com sobre a escolha de um Deus. Quando a gente vê o término desse texto aqui, a gente vê que Deus ele está concluindo a sua fala, e Deus ele se mostra como ele de fato é, acima de tudo, acima de todas as coisas. E ele provoca esse tipo de fala que vai demonstrar o tipo de atitude que os homens devem viver e fazer ao se voltarem para suas próprias vidas, que é a atitude de escolher um Deus. A gente vê que Deus, ele diz aqui que existem os deuses feitos por mãos de homens, eleitos pelos homens, aqueles que os homens fazem por suas próprias mãos, ou aqueles que não fazem outros deuses com as suas próprias mãos, mas se colocam na situação de deuses, por seguirem um caminho próprio, arrogante, a revelia, sem se preocupar com nada. De uma forma ou outra, é uma condição que se vive um compromisso com que a própria pessoa escolhe e determina para si.
seja por meio de um conceito de entender que ela que protagoniza tudo, ela que manda em tudo, ela que faz a sua própria vida, ou seja por meio dela definir e escolher quem vai ser o Deus ao qual ela vai se render. Mas existe o Deus soberano que está sobre toda a terra, Ele não passa, Ele prevalece. O que Ele fala, acontece. Irmãos, a gente vai ver aqui, a gente viu na semana passada, Abacuque está falando sobre tudo isso com Deus, por meio do ano de 609, mais ou menos, é a estimativa dos maiores estudiosos no assunto, antes de Cristo, e no curso dos próximos 50, 70 anos, tudo isso do qual Deus disse aconteceu. A gente vê que a terra se enche da manifestação da glória, da presença de Deus, porque o que Ele fala acontece, o que Ele determina de fato deve ser escrito, deve ser registrado, deve ser guardado, porque se Ele disse, acontecerá, porque Ele é um Deus real, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro, e os desígnios dEle prevalecerão. Mas isso cabe também a nós pensarmos na nossa época, no nosso tempo, na nossa geração. Precisamos entender se somos aqueles que vão viver de fato a fidelidade em confiar em Deus, em se submeter a Deus, ao Deus que está acima de toda a terra e que aos devidos momentos Ele fará conhecida, espalhará o conhecimento da sua glória sobre a terra, ou se de alguma forma a gente vai escolher um caminho autônomo, separado e isento dele. Isso é algo muito importante porque há tantos que às vezes até optam em dizer, vou seguir a Deus, sim, vou me comprometer com Deus, mas na hora de executar os seus passos de vida, se descomprometem disso. O próprio Abacuque, ele se deparou com isso no seu tempo, ao olhar gente que lá no reino de Judá era religioso, era presente, era muito permanente com seus compromissos da religião, mas eram pessoas que não estavam vivendo para valer a sua fidelidade a Deus, porque ser fiel a Deus, confiar verdadeiramente em Deus, não significa em você afirmar isso pura e simplesmente. Não significa simplesmente você adotar algumas atitudes, alguns ritos, achar que de alguma forma você está dentro de alguma cartilha e você faz parte dos fiéis. Mas o caminho de fidelidade a Deus é o caminho da confiança em Deus. É o caminho de sair do centro de todas as coisas e escolher viver em submissão ao que Deus tem, aquilo que Deus na sua soberania estabelece, o que Ele propõe como desígnios, o que Ele fala para a gente guardar, para acatar e obedecer. Entender o plano é a história dEle para corresponder à nossa pequena parte na grande história dEle e viver e usufruir das grandes bênçãos que Ele reserva enquanto a gente está nessa realidade. Isso é algo do qual nós devemos pensar nessa noite para as nossas vidas. Devemos pensar sobre o que temos vivido, o que temos alcançado, o que temos experimentado e se voltar para nós mesmos em dizer, Pai, não vou viver questionando ao Senhor, rompendo com o Senhor de alguma forma, querendo estabelecer no Senhor o alvo das minhas expectativas, mas eu vou me submeter ao Senhor. Algo que a gente deve concluir nessa noite ao olhar tudo isso em pensar, a gente deve se voltar para nós em dizer, Pai, o Senhor, sim, o Senhor é o alvo da minha confiança, haja o que houver, seja o que for, eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para viver o teu querer, como nós cantamos aqui nessa noite, faça em mim o teu querer. Pai, o teu querer na sua grande história, o que o Senhor reserva para mim, Leandro? O que o Senhor reserva para você, amado irmão? O que Deus prevê para você? Isso é algo do qual nós devemos pensar e refletir nessa noite, porque há bênção, há vida especial, há vida profunda de Deus para você, enquanto você se compromete para aquilo que Ele traz para você viver em meio à grande história dEle. O grande equívoco dos nossos dias é achar que por Deus não estar comprometido com aquilo que o meu coração quer, esse plano de Deus não é tão interessante assim. Mas não, Deus Ele nos conhece, Ele sabe o que de fato cabe às nossas vidas, Ele quer nos dar significado, expressão, confiança, sentido de vida dentro daquilo que Ele nos propõe a viver. E há algo especial do Senhor em meio a toda essa experiência e caminhada. Quero lembrar com você o que o próprio Abraão viveu nos seus dias, tempos de espera, tempos de se aguardar, tempos de ver o que ia acontecer diante da promessa de Deus revelada, mas de lance em lance, momento em momento, mesmo em meio aos muitos anos,
comprometido com o propósito de Deus e vivendo de uma forma especial que Deus reservou para ele. Foi alguém feliz, foi alguém na experiência da fé, experimentando e recebendo o que Deus tinha para ele. E foi parte da grande, da linda história de Deus, alguém realizado, vivendo o que Deus tinha para ele no tempo dele, no momento dele. E isso é algo do qual nós devemos pensar para as nossas vidas também. Em meio à grande história de Deus, do que Ele está escrevendo no nosso tempo, época, geração, naquilo que prevê você, naquilo que tem a ver com você, como você tem andado com relação à sua vida? Você tem se submetido à potente mão de Deus? Você tem confiado nela? Você tem feito a opção pela fidelidade por completo na sua vida? Ou de alguma forma você pode estar meio perdido no caminho, como muitos do tempo de Abacuque, que achavam que estavam bem na foto, mas diante de Deus não estavam? Você é alguém que de fato abriu mão de toda a possibilidade de seguir qualquer um outro Deus, seja você mesmo, seja algo que você definiu como Deus, ou você é aquele que de fato olhou para Deus e disse: eu sou teu e tu és meu, Senhor, e seja assim na minha vida? Isso é algo do qual nós devemos refletir nessa noite, buscar para as nossas vidas, para viver os grandes planos e propósitos de Deus, e que assim seja, enquanto olhamos para o Senhor. Eu convido todos que fiquem em pé, vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Se coloque diante de Deus, pense na sua vida, pense na sua caminhada. Esse é um particular, esse é um lugar secreto, só entre você e Deus agora, e experimente aquilo que Deus tem para você. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa e agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo que ela conta de um certo momento e época da história e nos dá referência para os nossos dias de hoje. Abacuque não entendia muita coisa do seu tempo e correu para o Senhor e, perguntando a Ti, ele obteve respostas, e que essas respostas continuem a nos abençoar hoje, tal como abençoaram Abacuque no seu tempo e época, Pai. Senhor, que se ausente de nós, ó Pai, a caminhada de vida que queira questionar o Senhor e o que o Senhor faz, porque tantas vezes sim nós não vamos entender o momento, nós não vamos entender aquele instante, porque nós não dominamos uma história toda que não tem a ver com a gente. Enquanto a gente quiser fazer da Tua grande história a nossa pequena história, a gente vai se autodestruir e a gente vai se decepcionar diante de expectativas que nós não devemos, ó Pai, nos comprometer, porque não são o que o Senhor de fato espera para nós. Mas que haja em nós submissão, quebrantamento, um se abrir a tudo aquilo que o Senhor deseja e tem para nós. Que o Senhor, na sua soberania, nos contemple e nos abrace em tudo aquilo que nós precisamos, meu Deus. É assim que nós oramos. O Senhor é o nosso Deus, mas o Senhor é a nossa escolha que nós abraçamos quando nós abandonamos nós mesmos do centro das nossas vidas ou qualquer outra coisa de colocar lá no Teu lugar, sim. Mas isso deve ser um compromisso diário da vida e do coração, do confiar plenamente no Senhor em todo momento de vida, e que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que a gente, Senhor Deus, renove o compromisso e o voto de viver em fidelidade ao Senhor, em devoção ao Senhor, quebrantado e rendido ao Senhor. Independente dos dias quaisquer que forem, ó Pai, sejam dias fáceis, sejam dias difíceis, que a gente confie no Senhor, para que a gente persevere, ó Pai, respondidos e contemplados pelo que o Senhor reserva para nós. Que a gente deseje, Senhor Deus, realmente a Tua grande história nas nossas vidas, ó Pai, naquilo que nos envolve, porque o Teu é o reino, Tua é a glória, nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para a Tua glória, e nos dá sentido sermos do Senhor e vivemos para aquilo que o Senhor tem a brilhar por meio das nossas vidas, naquilo que o Senhor nos coloca nas mãos para fazer. Então que a gente se volte e foque nisso, para que a gente experimente tudo aquilo que o Senhor deseja e quer para as nossas vidas. É assim que nós oramos e pedimos nessa noite, agradecidos que somos pela Tua palavra, e que diante as muitas circunstâncias das quais encaramos nessa vida, nessa existência, a gente dependa, a gente confie, a gente viva Teu plano, Teu projeto, na Tua grande história, e a gente seja tremendamente abençoados, porque nós somos Teus,
E o Senhor tem grandes coisas, ó Pai, para aqueles que queiram viver e participar do que o Senhor está realizando nesse tempo, nessa época, nessa geração, nessa temporada. É assim que nós oramos, que nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor nos concedeu nessa noite.